Esta semana, neste Saúde em Foco, os especialistas soam um alarme sobre a escassez de fornecimento de sangue em todo o mundo. Uganda intensifica esforços para aumentar a doação de sangue no país. E a Zâmbia lança um novo medicamento para a prevenção do HIV. Este é o Saúde em Foco. Olá, sou a Mãe Miguel, muito obrigado por se juntar a nós para mais um Saúde em Foco. Uma transfusão de sangue pode ser a tábua de salvação de um paciente, seja para tratar emergências médicas, apoiar cirurgias ou ajudar com doenças crónicas. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada poucos segundos alguém, em algum lugar, precisa de sangue. No entanto, menos de 1% da população doa sangue regularmente. A doação de sangue é um procedimento voluntário. Uma única doação de sangue pode salvar até 3 vidas, isto de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde aqui dos Estados Unidos. Especialistas dizem que muitos países em contexto de baixo rendimento, incluindo os africanos, têm dificuldade na recolha e armazenamento de sangue. Vamos a Kampala, Uganda. Alunos da escola secundária Koloto, em Kampala, doaram sangue num centro temporário de recolha de sangue da Cruz Vermelha. Juliana Mutoni, de 18 anos, diz que, como a maioria dos seus colegas, estava preocupada que doar sangue pudesse fazê-la sentir-se mal, mas descobriu que isso não acontecia. O que me motivou a doar sangue hoje é salvar a vida dos pacientes que estão por aí e que sofrem de diversas doenças para que possam recuperar a vida. E neste momento estou me sentindo bem, não tenho nenhuma dificuldade de saúde. Posso pular, posso andar, posso fazer o que quiser. A Cruz Vermelha do Uganda afirma que os estudantes doam pelo menos 70% do sangue coletado. Dora Mbania, professora de hematologia na Universidade de Yaoundé, nos Camarões, diz que muitas pessoas nas comunidades africanas são céticas em relação à doação de sangue. As pessoas têm que ser afetadas diretamente para que se levantem e doem sangue. Existem tantos mitos sobre a transfusão de sangue. Alguns dizem que quando dou sangue tira a minha sorte, minhas bênçãos. Com isso e por causa disso eles não doam sangue. Outros pensam, eu dou o meu sangue e mais tarde as pessoas pagam por isso. A Organização Mundial de Saúde afirma que apenas metade do sangue necessário para transfusões no continente é recolhido, o que faz com que muitos enfrentem uma escassez potencialmente fatal. No início de março, dezenas de especialistas de 40 países africanos reuniram-se em Kampala para discutir formas de dissipar os receios e aumentar as doações de sangue. A doutora Diana Atualaine, secretária permanente do Ministério de Saúde do Uganda, descreve porque a África tem de melhorar os seus serviços de transfusão de sangue. Estamos a falar de um elevado fardo de doenças em África, a malária. Estamos a ver mais cancros aumentar. Estamos a ver células falciformes, acidentes de viação, mães que dão à luz e necessitam de sangue. Todos estes fatores exercem muita pressão sobre os serviços de sangue no país. As autoridades concordaram em simplificar os procedimentos de segurança para a recolha e armazenamento de sangue. Sara Mutegombwa trabalha para a Cruz Vermelha do Uganda. Ainda temos poucas pessoas que doam sangue e procuramos por donativos de sangue regulares. Você não doa uma vez e desaparece, mas doa regularmente. Ela diz que as autoridades de saúde presentes na reunião de Kampala concordaram em trabalhar para desmistificar as doações e transfusões de sangue. Os delegados também concordaram em reduzir a necessidade de transfusões de sangue ao pressionar para a prevenção de doenças e acidentes rodoviários nos seus países. A doutora Cynthia Chemongs é secretária-geral da Divisão de África Oriental da Academia Internacional de Patologia. Ela fala aqui sobre os desafios da doação de sangue e o que pode ser feito para aumentar a oferta de sangue nos centros de saúde. So blood donation, it consists of a voluntary act
A doação de sangue consiste em atos voluntários de doar sangue para uso em transfusões ou tratamento médico. A partir do momento em que o doador chega a um local para a doação de sangue, na maioria das vezes um centro de doação de sangue, há geralmente um questionário para a triagem inicial para determinar os elegíveis para a transfusão. Isso incluirá a idade, geralmente entre os 18 e os 65 anos. Observamos a saúde geral do paciente. Geralmente é mantida a privacidade e a confidencialidade. A partir daí, a elegibilidade é determinada. A próxima etapa, caso atendam aos critérios, é então a coleta do sangue para análise posterior. Serão coletadas também amostras de sangue para exames. Normalmente são coletados cerca de 450 ml de sangue por 10 a 15 minutos. Após a doação, são oferecidos refrescos para repor o volume que foi doado. Isso leva cerca de 20 minutos para garantir que o paciente esteja estável no momento em que sai. After the donation, they're given refreshments to replace the volume that has been donated, and that takes about almost 20 minutes to ensure the patient is stable by the time they leave. Now, the process of screening for infectious diseases like HIV, hepatitis B. Agora, o processo de triagem para doenças infecciosas como o HIV, hepatite B, hepatite C e a sífilis é feito e é nessa etapa onde a segunda triagem ou outra elegibilidade é confirmada para saber se a sangue pode realmente ser usado para transfusão onde é necessário. Portanto, temos o Centro Nacional de Transfusão de Sangue do Quênia, que coordena centralmente estes processos e as políticas que serão seguidas por estes centros de transfusão. Temos 6 centros regionais no Quênia e também 25 centros satélites. Então, através deste mecanismo, a necessidade de sangue é consciencializada e também garante-se que o sangue seja transportado para onde é necessário. Na minha percepção, precisamos doar sangue porque, sendo um tecido vivo e com prazo de validade limitado, precisamos de um conjunto consistente de doadores de sangue. E também, de acordo com as regulamentações da OMS, precisamos em nossos bancos de doações de sangue de 1 a 3% da população total. Isso significa que, na nossa configuração, precisamos de cerca de 550 mil unidades. Atualmente, o valor mais alto que alcançamos desde o começo do Sistema Nacional de Transfusão de Sangue, em 1988, foram os registados em 2021, cerca de 40% dos requisitos que temos. Então, ainda temos um longo caminho a percorrer, ainda temos uma escassez em termos do que precisamos no que diz respeito aos requisitos da OMS. E então, definitivamente, precisamos de mais doadores. Precisamos ter mais doadores na nossa configuração. Para homens, o máximo que podem doar é 4 vezes por ano. E para as mulheres, por causa dos ciclos menstruais, o sangue em que podem doar pode ser até 3 vezes por ano. Considerando que as mulheres podem vir a estar grávidas ou em lactação, pode ser que a doação naquele momento específico seja adiado, mesmo que elas estejam dispostas a doar. Então temos mais doações vindas dos homens em comparação com as das mulheres. It can be up to three times a year, and also given that females also to do with pregnancy and lactation, there might be the donation at that particular point might be deferred even if they're willing to. So we'd have more donations coming from the males in a year compared to the females. A Zâmbia, um país da África Austral, recebeu a primeira remessa do novo medicamento para prevenir a infecção pelo HIV ou VIH. A entrega faz da Zâmbia apenas o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, a oferecer este preventivo injectável fora do contexto da investigação. Durante 2 anos, Prestes Mpombole tomou comprimidos diariamente para prevenir a infecção pelo HIV, o vírus que causa a SIDA. Mas a jovem de 21 anos está entre os primeiros na Zâmbia a receber um novo medicamento injetável de prevenção. Mudei para o novo injetável no dia 25 de fevereiro porque o comprimido era difícil para mim, pois eu esquecia. Às vezes eu não estava em casa na hora de tomar a medicação, então a injeção faz-me sentir melhor e confiante. O novo medicamento é conhecido como Cabotegravir, de ação prolongada. Cada injeção previne a infecção por 6 meses. A Zâmbia é o primeiro país de rendimento baixo ou médio a oferecer o medicamento ao público. Lina Mwango é diretora técnica da organização sem fins lucrativos local GIEB Zâmbia. Adolescentes e mulheres jovens com idades entre 16 e 24 anos são o nosso público-alvo. Estamos também a atingir os seus parceiros sexuais. Ativistas locais como Joy Tapal ajudam a promover o medicamento. O ativista é baseado na comunidade. Fazemos mobilização comunitária, fazemos sensibilização comunitária, selecionamos as meninas que são elegíveis.
O governo dos Estados Unidos doou quase 15 mil embalagens do medicamento conhecido como Cabotegravir. Isso é suficiente para proteger 2 ambientes contra o HIV durante o ano, afirma a Embaixada Americana. Mas os especialistas dizem que as pessoas que tomam a vacina ainda precisam de precauções. O Dr. Kebi Musukotuan é chefe do Conselho Nacional de SIDA da Zâmbia. As pessoas tomam a injeção e acham que é uma solução milagrosa, pois podem sair, sabe, e dormir por aí. E realmente a mensagem é que essa não é a razão pela qual o medicamento é colocado. De notar que este medicamento não previne a gravidez, não previne outras infecções sexualmente transmissíveis. Cerca de 1,4 milhões de zambianos vivem com HIV e cerca de 33 mil novas infecções são registadas por ano. Os especialistas esperam que o novo medicamento possa ajudar a reduzir esse número. Saúde em Foco aqui na Voz da América, neste horário habitual, e agora as notícias. A doença, que se manifesta através de inchaço e cor avermelhada nas pernas, evoluindo rapidamente para feridas profundas, tem sido, nos últimos tempos, uma das maiores causas de internamento no único hospital de São Tomé. Adultos com mais de 50 anos e com imunidade reduzida são os mais vulneráveis à celulite necrotizante. No ano passado, o país registrou mais de 500 casos, cerca de 200 internamentos e 2 mortes associadas à infecção conhecida como doença dos pés. Jairson Vasconcelos é médico assistente no Hospital Aires de Menezes. Semanalmente, mais ou menos entre 4 a 6 pacientes são atendidos no nosso banco de urgência e pelo menos 3 a 4 são internados semanalmente no nosso serviço de celulite. O período de internamento dos pacientes varia entre 3 e 8 semanas, o que, de acordo com a diretora clínica Liudmila Castel David, acarreta custos enormes para o Sistema Nacional de Saúde. Primeiramente é o diagnóstico, não é? E o diagnóstico para fazer é um pouco dispendioso, posso assim assumir. E por outro lado, outro custo que isso pode acarretar é a hospitalização. Não só com o gasto com antibióticos, temos que contar a alimentação, mesmo a nível de os consumíveis. Isso gasta tantos consumíveis, porque por ser uma ferida suja, vai gastar mais materiais, como é óbvio, e por outro lado também algumas delas vão requerer cirurgias. No ano passado, o Serviço de Cirurgia Geral do único Centro Hospitalar de São Tomé fez 12 amputações de membros inferiores, 2 delas por conta da celulite necrotizante. A infecciologista Eula Maquengo explica que mesmo nos casos em que não é necessária a amputação, a doença provocada por micro-organismos ainda desconhecidos deixa sequelas para toda a vida. Úlcera crônica com capacidade de reinfecção ou de infecção por outros germes, ou também insuficiência venosa. Aquela ferida que fica exposta, tá? Por isso a necessidade de continuar a investigação, fazer a investigação. Qual é a causa ideal desta celulite necrotizante? Será que é mesmo as bactérias que nós temos, streptococcus, os estafilococcus? Será que pode ser até uma úlcera de Buruli, que precisa de mais investigação? Pessoas com diabetes, portadoras de HIV ou que padecem de anemia e micoses nos pés são as mais vulneráveis. Nossa pele é a proteção do organismo. Havendo algum rompimento, sobretudo algum trauma, que é muito comum, nós temos nas agriculturas, ou devido a algumas profissões, as pessoas até hoje, há esse hábito, por exemplo, de colocar manchinho dentro da bota, que é um dos ambientes para facilitar a porta de entrada, ou também algum arranhão. A higiene dos pés e o tratamento de fungos e micoses são fundamentais para a prevenção, alertou Jairson Vasconcelos, sublinhando a importância de manutenção de bons hábitos alimentares. Se eu cuidar a ter uma alimentação adequada, equilibrada, onde eu possa pôr frutos, vegetais, diminuir o consumo de álcool e substâncias que podem causar danos no nosso organismo, eu estarei bem imunologicamente. Cidadãos da franja social mais desfavorecida são as maiores vítimas da celulite necrotizante. Oscar Medeiros, Voz da América, em São Tomé. E assim aconteceu o nosso Saúde em Foco desta semana. Destacamos a transfusão de sangue. Para a semana, Bárbara Ferreira Santos e Abenço Miguel. Aqui voltaremos para mais notícias de saúde.